Bem-vindos a esta análise. Quem pesquisa conhece bem aquela página em branco com o cursor piscando, né? Sem dúvida, é o maior vilão da academia. A tarefa de escrever um artigo científico muitas vezes parece uma montanha gigantesca para escalar. E sem o mapa nas mãos. É super comum passar noites em claro encarando a tela, sentindo aquele peso enorme da responsabilidade. Mas ao longo desse nosso mergulho, aquela página intimidadora vai se transformar numa jornada super metódica, estruturada e, o mais importante, totalmente alcançável. A gente vai quebrar esse monstro em partes bem mais tranquilas de gerenciar. E para começar a entender isso, olhar para o ciclo completo da escrita científica como se fosse um organismo vivo muda completamente a perspectiva. Em vez de pensar numa linha reta engessada, imagina um fluxo contínuo. Cada engrenagem se conecta com precisão, traçando o caminho passo a passo. Desde aquela centelha inicial, meio caótica, de uma ideia brilhante, passando por todas as fases de lapidação até chegar ao polimento final do manuscrito. Entender essa visão macro é literalmente o que separa um projeto que empaca no meio do caminho de um artigo que, de fato, é publicado. E sabe o que é mais fascinante? A grandiosidade de todo esse processo investigativo que paralisa tanta gente, desde iniciantes até os pesquisadores mais experientes, pode ser resumida em exatamente 8 passos fundamentais. É como montar um quebra-cabeça que finalmente começa a fazer sentido. Reduzir esse caos a 8 etapas não é simplificar a ciência de jeito nenhum, mas sim ganhar controle total sobre ela. São 8 marcos criados para organizar as ideias, gerenciar o tempo, evitar aquele esgotamento mental terrível e trazer uma clareza absurda para o desenvolvimento da pesquisa. Então, para tornar essa expedição intelectual bem mais prática, esses 8 passos foram agrupados em 5 fases centrais, que são 1. A base da pesquisa, 2. Literatura e metodologia, 3. Coleta e análise de dados, 4. Resultados e discussão e 5. A conclusão final. Essas 5 fases vão ser a nossa planta arquitetônica daqui para frente. Começando pela fase 1, a base da pesquisa. Toda grande construção precisa começar estabelecendo um alicerce sólido, certo? E o segredo aqui, na etapa 1, não é ter uma ideia mirabolante e gigantesca. Aliás, escolher um tema amplo demais é a armadilha clássica número 1 que afunda excelentes pesquisas logo no primeiro mês. O truque é o afunilamento. É pegar um tema enorme, tipo o impacto da tecnologia na sociedade, e transformar em algo hiperfocado, muito bem delimitado. A partir desse foco cirúrgico, a gente flui direto para a etapa 2, o planejamento. É aqui que se formula uma pergunta de pesquisa super precisa, definem-se os objetivos, a justificativa e o plano de estudo. É literalmente desenhar a planta da casa antes de pensar em comprar o cimento. Sem isso, a casa cai. Avançando para a fase 2, literatura e metodologia. Com o projeto esboçado, chegou a hora de mapear a ciência ao redor. A etapa 3 traz a revisão da literatura. E nossa, é muito fácil se sentir afogando num mar infinito de PDFs abertos e milhares de referências, né? Mas calma, essa investigação não é um castigo. O foco principal é que não se trata de fazer um simples resumo do que já foi publicado, como num trabalho de escola. A ideia é fazer uma análise crítica profunda do cenário atual. O objetivo real não é repetir o que já disseram, mas sim encontrar a lacuna. Descobrir exatamente o que ainda não foi respondido, aquele espaço em branco no conhecimento onde o novo estudo vai se encaixar perfeitamente para resolver um problema real. Aí entramos na etapa 4, a metodologia. Uma palavrinha que faz muita gente suar frio, mas na verdade ela desmistifica algo bem prático. A metodologia é simplesmente a receita do bolo e os utensílios que a gente vai usar para assar a nossa pesquisa. Trocando em miúdos, se a receita for imprecisa, se as medidas estiverem erradas, o bolo murcha na hora da análise. Ter clareza metodológica é o que garante que qualquer outro cientista em qualquer lugar do mundo possa seguir a mesma receita e chegar no mesmo resultado. É isso que comprova a validade do trabalho. Chegamos na fase 3, coleta e análise de dados. O momento de ir para o campo e buscar as respostas. A etapa 5 é onde a mão na massa realmente acontece. E vamos combinar, dados na sua forma bruta são caóticos, são um verdadeiro ruído. É uma avalanche de números e anotações que sozinhos não significam nada. Por isso, não dá para ter intuição ou achismos aqui. É exigido que todos os dados passem por um tratamento altamente sistemático. Essa abordagem puramente objetiva funciona como um filtro implacável, separando o ruído do sinal e transformando o caos em padrões organizados. O resultado? Fatos inegáveis e estruturados, prontinhos para a próxima fase. Que é exatamente a fase 4, resultados e discussão, onde a gente vai dar o verdadeiro sentido aos dados coletados. Aqui mora uma das distinções mais fundamentais e profundas da escrita acadêmica, que divide as etapas 6 e 7. De um lado, na etapa 6, a apresentação dos resultados é o quê.
É a exposição crua dos fatos. Gráficos precisos, tabelas claras, figuras, tudo sem nenhum julgamento de valor. A ciência na sua forma mais fria. Do outro lado, na etapa 7, vem a discussão que é o grande e daí. É a hora do raciocínio crítico brilhar e do intelecto tomar os holofotes. É o momento de interpretar aqueles resultados frios, comparar com a literatura revisada meses atrás e analisar as implicações profundas da descoberta. Misturar o quê com o e daí destrói a credibilidade da pesquisa. Por isso, essa fronteira tem que ser respeitada de forma absoluta. E assim chegamos à fase 5, a conclusão final. O topo da montanha finalmente está à vista. A etapa 8 amarra e consolida toda essa longa expedição. É a hora de lapidar e polir aquele diamante bruto extraído com tanto suor. Isso envolve criar uma síntese super poderosa das conclusões principais, destilando a verdadeira essência de tudo que foi descoberto. Paralelamente, acontece a redação final do texto. E, claro, tem a parte que dá calafrios em muita gente, a adesão estrita às normas de formatação. Seja a BNT, APA ou Vancouver, essas regrinhas de margens e citações funcionam como uma régua universal e totalmente necessária. É essa padronização que garante que a pesquisa seja lida e compreendida pela comunidade científica global sem nenhum ruído de comunicação. Mas a grande virada de chave, o pulo do gato de todo esse processo, é perceber algo monumental sobre a produção do saber. Quando os 8 passos terminam com sucesso, dá aquela vontade natural de achar que a jornada acabou para sempre, né? Mas o fluxo da pesquisa nunca é uma rua sem saída. É, na verdade, um loop iterativo brilhante. A cada conclusão alcançada, a cada pergunta respondida, surgem quase que imediatamente novas incertezas. A linha de chegada de um estudo cruza diretamente com a linha de largada de um processo inteiramente novo. O que deixa uma provocação super bacana para guiar as mentes investigativas a partir de hoje. Depois de vencer o medo da página em branco, definir o foco, lutar com a literatura, assar o bolo metodológico e, finalmente, publicar a tão suada pesquisa, qual nova busca intelectual essa descoberta vai servir como faísca para despertar? Porque, afinal, o fim de um manuscrito é apenas o começo de uma nova e contínua busca pelo conhecimento.